Aí, conseguiu, enfim. Eita! Feliz sábado a todos. De volta, né, Zelson? É mais um Lesson Team 7 Day. E, como de praxe, né, vamos pedir a bênção do nosso querido Pai do Céu, querido Papai do Céu, para que Ele nos abençoe e abençoe a todos que estão assistindo, né? Com certeza, Zelson. Pode fazer a oração? Vamos orar então. Querido Pai que está no céu, muito obrigado por tudo que nos dá, muito obrigado pela vida e pela saúde, por estarmos aqui agora, prontos para falar em Seu nome, e que a mensagem possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Porque estamos com saudade do Senhor e queremos que volte logo. Isso que eu te peço, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Muito bem, então. Mais uma semana, não, Theo? Isso, mais uma semana. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, uma nova semana. Estamos sábado feliz, na presença de Deus, no seu santo dia. Mas vamos ao que interessa, o nosso pequeno merchandise. A lição de escola sabatina dos adolescentes. De tá título? Certo? O título é Volta ao Futuro. Chega mais perto lá, Zelson, o pessoal ter a certeza. Zoom analógico. Ó, zoom analógico. E onde que eu consigo essa belezura aqui, Theo? Essa belezura você pode conseguir na Casa Publicadora Brasileira, também pelo site da cpb.com.br, não é isso, Nelson? A gente vai começar a cobrar deles a merchandise, porque a gente faz direto aqui. E se eu não tiver um tutu, onde eu consigo? Se você não tiver tutu, no site da escolanoar.org, que toda semana ele vai liberando de segunda, terça, quarta, quinta, vem a liçãozinha. Dá você pra estudar direitinho, não teve tempo de comprar, né, também e tal. Aí tu vai lá de graça, dá uma olhadinha, estuda, todo dia da semana pra ficar bem afiado na palavra de Deus, né, não é? E também o Lesson Team 7 Day, né, não? Nosso canal aí que tá com quase 4.000 curtidas, graças a Deus, views, né? Tá certo? Né, Celso? Muito bom mesmo isso. Deus seja louvado, né, Celso? E só nos empolga mais a falar mais de Jesus. Melhorar mais, cada dia mais, né? Isso é muito bacana mesmo. Mas a nossa lição, vamos lá. Lição número 9. Número 9. E ela vem com o título Acabou a Festa. Eita, acabou a festa. The Over Party, né? Ixi, agora game over, acabou o jogo, né? Acabou tudo. Acabou tudo. Já lição pensou? número 9, tá certo? E ele vem continuando a história da Babilônia, né? Babilônia. Vem com um texto-chave que, se eu vou ler aqui, vocês provavelmente vão saber já de quem vai estar falando, tá certo? Ele vem em Daniel 5, de 24 a 27, tá certo? E ele vem dizendo o seguinte. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fosse pesado na balança e achado em falta. Eita, alguém aí pisou na bola. Pisou na bola feio. E foi encontrado em falta, hein, Zelson? E vem falando dos reinados. Semana passada a gente falou que Nabucodonosor Tal, né? reconheceu que Deus é o Deus de tudo. Depois de ter passado por tudo aquilo, né, Zelson? Tal. Ficou louco lá. 7 anos. Só que nesse meio tempo que ele comendo ficou mato. louco, né? Alguém ficou no lugar dele. Alguém ficou no lugar dele. Eles vão falar da descendência. Da descendência dele, né? Justamente. Que vem O nome dele é Belsazar. Belsazar. Rapaz, olha, Belsazar poderia ter muito bem aprendido, né, Zelson? Do seu avô, Nabucodonosor, né? Tinha um exemplo, tem exemplos maus e bons, né? E normalmente o ser humano tende a pegar os maus, mas poderia ter pego os bons também. Poderia. Poderia ter pego os bons. Assim, olha, o vovô andou por esse caminho, mas agora eu sei como é que o vovô venceu, como é que tá. Mas escolheu. E o pior, justamente dele, nesse reinado que a Babilônia foi, por água exterminada, acabou o que era doce, não é isso? Acabou o que era doce. Babilônia, que era a cabeça de ouro, que Nabucodonosor diz, não vou ser só a cabeça, seu corpo todo mundo sabe o que aconteceu, dá certo? Verdade. Ele ficou louco depois, veio o menino, foi dar uma party, uma festa. Uma festa de arromba, né, cara? Mas foi uma festa cristã. Mas eu vou te falar uma coisa, uma festa para 1.000 pessoas, 1.000 convidados, com príncipes, mulheres e concubinas, Nelson. Tu já pensou? Não foi uma festa cristã, Não foi uma festa cristã. Pode-se dizer que ele fez uma orgia. Uma orgia, cara. Que era comum entre os reis pagãos da época. Fazer essas coisas. E detalhe, ele estava cercado. Agora, como é que pode um cara, estando cercado, fazer uma festa dessa? Se achava todo poderoso, né? Tava ali cheio de orgulho, cheio de vaidade, se achava o tal, né? O maior problema que se dá pra ver aí foi que ele fez uma festa dessa orgia por fazer. Ele tinha um propósito. O propósito não era legal.
Queria provar que era poderoso, né, Zé? Ele queria provar que ele podia ser tão poderoso quanto Deus. Quanto Deus. Coitado, né, Zé? É tanto que foi que ele mandou fazer com o templo. Nossa, ele mandou pegar lá todos os vasos sagrados do templo para que as pessoas fizessem um culto aos deuses e as pessoas se embriagassem mais. Mas, amigo, Deus tarda, mas não falha. E tipo, dá pra piorar ainda mais? Dá pra piorar, Zé. Qual foi a lei que Nabucodonosor falou? Que todos deveriam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e o Deus de Daniel. Não era isso, Zé? Então ele não era inocente, né? Não era inocente. Quem sabia as leis do avô dele. E outra coisa, Deus não se deixa zombar, meus amados. Gálatas 6, verso 7 diz assim: Deus não se deixa zombar. Quando ele pensou que ele estava no auge da festa, meu amigo, já pensou, apareceu uma mão assim. Sobrenatural, hein? Sobrenatural, do nada, apenas essa parte da mão, e escrever na parede assim, ó, Mene, Tekel, Farsim. Meu amigo disse que o rosto dele, mudou o semblante, mudou. E a mão escreveu uma língua normal deles lá? Não tinha nada a ver ali com... Aramaico, né? O aramaico, que é uma linguagem, né? Nossa, nada a ver com eles ali, dos cananeus ali, desse povo que não entendia nada ali, os babilônicos, né, os caldeus, na verdade. E aí, veja bem, diz que o joelho dele batia um no outro, cara. Todo mundo ali deve ter tremido na base, não? A esposa disse assim: amado, calma com o teu semblante, o semblante dele caiu, ó. Boca caída, hein, Nelson? Então, ele sabe, porque, tipo assim, ele entendeu. Tipo, a mensagem apareceu, né? E ele sabia que ele fez errado. Que era pra ele. Que era pra ele. Entendeu? Ele sabia que aquela mensagem era pra ele. Diz que todas as pessoas na festa pararam. Você já pensou se está numa festa e algo sobrenatural, assim, inexplicável acontecer? Agora, Israel, só vamos tirar uma aplicação para nós. Será que tem muita gente esperando algo sobrenatural acontecer na tua vida de ruim para você aprender a obedecer a Deus, né, Israel? De ruim, porque o que aconteceu com ele, existe o sobrenatural que acontece para mudar a nossa vida para melhor. De bem, né, Mas de Belsazar foi um juízo. Um juízo. Foi um juízo. Por que foi um juízo? Né? Que quer dizer que o reinado dele ia acabar. Ele realmente acabou. Acabou. Tanto que quando ele perguntou se alguém sabia, os magos de novo, todos foram para baixo, porque Deus não revela essas coisas para quem é idólatra, né? Para quem tá com feitiçaria. Sobrou para quem? Aí ela lembrou, olha, tem uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem sabedoria, que tem conhecimento, luz do Deus vivo. Mandaram chamar quem? Que é o mestre dos outros lá, né? Mestre de todos eles. Aí mandaram chamar Daniel. Aí Daniel, ele falou assim: eu vou te cobrir de prata, de ouro. Daniel falou: calma lá. Eu não quero nada que é seu. Não quero nada que é seu. Funciona, não. Aqui é Deus quem vai te revelar mais uma vez. Se ele quiser revelar pra mim, vai revelar. Verdade. Quanta humildade, né, Zé? Quanto humildade. Quando um tava com orgulho, com vaidade. E Daniel era bastante arrogância, coisa, né? Com arrogância. Daniel era bastante coisa, né? Ainda era um dos primeiros governadores lá, né? Ele mandava pra caramba lá. Primeiro-ministro. Chegou e foi o que nós falamos no texto-chave, né? Meu amigo, você foi achado em falta, tá? Só fez coisa errada e agora você perdeu o seu reino. Você já pensou, Israel? Que na própria, foi colocado na balança, né? Agora, será que a gente pode colocar... Será que nós teríamos coragem de colocar nossa vida na balança? Como tá a tua vida, irmão? Você tá vendo aí do canal do YouTube, aí do Nelson Tista, tá vendo aí? Como tá a minha e a tua vida, né, Israel? Às vezes até medo, não? De, a verdade será que eu posso pesar a minha vida aqui... A pesar pro bem e pro mal, para as coisas boas. E o que é interessante, tá acontecendo agora um juízo investigativo lá no céu, onde Jesus é o sumo sacerdote, né, Zé? Onde todas as pessoas estão passando por um julgamento. Tá aí agora pode ser que o meu caso já esteja sendo passado agora, né, Zé? Sabe o que a gente deve fazer, amados? Uma das coisas é nos arrepender de manhã, de tarde, de noite, né? Pedir em oração, vigiar e orar, né, Zé? Porque senão... Nenhum de nós é perfeito, ninguém está aqui para pregar um falso moralismo, né, Zé? E não existe a questão que a gente já falou várias vezes aqui, em cima do muro. Deixa eu dizer, mas eu não faço nem coisa ruim, nem coisa boa. Existe isso? Não existe, cara. Não existe. Porque quem está em cima do muro já tomou partido. Já tomou partido, né? O muro é de quem? O muro é de Satanás, amados. A gente precisa estar firme com o Senhor, respeitar, porque ali, a pessoa que está no controle de tudo. Sabe quem está no controle de tudo, amado, da história? É Deus.
é Deus. Porque logo depois os Medo-Persas vieram mataram ele naquela mesma noite. Na mesma noite. E o que fizeram com Daniel? Ele foi promovido. Daniel foi promovido como chefe dos sátrapas, de mais de 120. Você já pensou o cara continuar? E foi o próprio rei inimigo, né? Não, o próprio rei dos Medo-Persas. O Daniel... Dario? Provavelmente Dario já conhecia a sabedoria, né? De Daniel, de né? Daniel. Porque, tipo assim, rei naquela época tinha muita questão de espionagem ainda, saber quem é que manda, quem não manda. E ele via Daniel. Para ele promover Daniel, ele via Daniel como uma boa pessoa. Um bom orientador, um bom conselheiro, uma pessoa sábia que elevava o seu reino, né? Que levaria, seria um ganho, não seria uma perda. Verdade. Né, para ele. Agora, a soberania de Deus é fantástica, né, Zé? As pessoas pensam que manipula a história, pensam... Nada. Amados, sabem em que parte nós estamos da história? Nós já estamos lá nos pés. Barro, lá onde ferro. Você vê essas nações aí, 7, 8, grupo do 8, tentando se unir, mas não consegue. Não vai. Agora eu vou te falar uma coisa. Nós estamos perto do reino de Deus, amados. Triste coisa é você brincar com o Deus soberano, o Deus que faz todas as coisas e controla o universo. Nós temos um mandamento bíblico, né, que fala para não tomarmos, quando é não tomarmos o nome de Deus em vão, é justamente falar besteira no nome de Deus. Jamais. Brincar com o nome de Deus. Um nome sagrado, né, Zé? É um nome sagrado, não é para qualquer coisa. Blasfemar. Zé, quinta-feira, o que fala aí no Flash? Nós sempre temos um texto bacana na quinta-feira, que vem diretamente do livro Ungidos, né? Ungidos. Escrito pela Ellen White. Página 225. Que diz? Certo? Diz o seguinte: Belsazar, o neto de Nabucodonosor, orgulhava-se do seu poder e colocou o coração contra Deus do céu. Nunca vai vencer, né? Contra Deus. Já perdeu aí, Já né? perdeu aí. Já perdeu aí. Ele sabia que por decreto de Deus, seu avô tinha sido excluído da sociedade. Sabia também da conversão de Nabucodonosor e da sua cura milagrosa. Esse menino sabia de tudo, ainda fez coisa errada? A gente faz... Opção, né? Mesmo sabendo das coisas, ainda fazemos, porque Deus respeita o livre-arbítrio, né, Zé? Livre-arbítrio. Uhum. Mas Belsazar permitiu que o amor aos prazeres e orgulho apagasse as lições que ele jamais deveria ter esquecido. Ele se recusou a usar os meios que estavam ao seu alcance para conhecer mais a respeito da verdade. Ele podia conhecer mais, mas ele não quis. Não quis, ele preferiu a vaidade, o deixar orgulho, de lado, né? amar os prazeres, como foi aquela festa, e tudo se acabou na vida dele, né? Foi de mal a pior. E o que fala aqui, Zé? Aqui, ó, continuando também no livro Ungidos, tudo que a profecia predisse até o presente tem sido registrado nas páginas da história. E tudo quanto ainda está por vir acontecerá no seu devido tempo. Amado, nem com demora e nem com apressamento. Vai ser tudo no tempo certo, como Deus quer, porque Deus está no controle da minha e da tua vida. Também nossos pedidos, né? Verdade. Às vezes Deus responde na hora, depois, não. Mas tudo tá vindo. Agora, amados, Daniel tinha uma comunhão, né? Não foi naquele momento que ele foi lá e foi revelado, não. Amados, como está a sua leitura da Bíblia, a minha, a tua, como está nossas orações e nos cultos regulares, como está a sua participação nos projetos Caleb, que são tão lindos, levando a mensagem, tudo quanto é coisa. Caleb também, agora tem o projeto Caleb. O projeto Caleb, né? Aqui em Porto Velho e pro mundo todo. Pode parecer até repetitivo, né? Mas é isso, é o básico. É o básico, é a vida cristã, né, Zé? É a vida cristã. Se a gente tiver essa comunhão com Deus, esse básico, lição, Bíblia, oração, nós respeitaremos a soberania de Deus em nossas vidas, né, Zé? Deus amados, tudo. Que nós possamos ser que nem Daniel, ser promovido por abençoar, por servir a Deus e não fazer que nem outro, né? Esquecer de Deus, ser arrogante, misturar santo com profano. E ser exemplo, né? E ser exemplo, testemunho, né? É um exemplo magnífico. Deus é o nosso soberano e Ele é fonte de todo poder. Para vocês, amados, nós estamos juntos, viu? Estamos juntos. Um bom sábado, uma feliz semana. E que Deus abençoe a todos vocês. Estudem a lição. Nós possamos ser servos fiéis e bons testemunhos por onde andarmos. Amém. Amém. Tchau. Tchau.